queria pedir que você fechasse os seus olhos agora. Sabe, gente, Deus é muito fiel. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Nada passa dos olhos do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos agora. E talvez os seus olhos físicos é que estão te atrapalhando de ver a fidelidade de Deus. Talvez são seus olhos físicos que estão te atrapalhando de ver a grandiosidade do amor dele sobre a sua vida. Feche os seus olhos, começa a olhar Jesus agora. Ontem Nívia declarou: feche os olhos e olhe para Jesus. Olhos fixos em Jesus, meninas. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, para dizer que sim, nós não estamos firmes nas coisas desse mundo. Nós não estamos firmes nos nossos desejos, mas nós estamos firmes em Ti, o autor e consumador da nossa fé, a nossa âncora, onde nós temos sustento, onde nós temos vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, se tem alguma mentira de Satanás pairando na nossa mente, nós quebramos e rejeitamos agora pelo sangue de Jesus. E queremos declarar as nossas mentes e o nosso coração prontos para ouvir a Tua voz, prontos para receber o que o Senhor e o céu tem para cada uma de nós, não apenas nesse dia, mas na nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu consagro agora este momento, que eu seja apenas uma mensageira do Senhor, Pai, mas que de fato, cada palavra que venha sair da minha boca, seja do trono da graça diretamente para o meu coração e para o coração de cada minha irmã que está aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, queridas. Deus abençoe muito mesmo cada uma de vocês. Vocês podem se assentar um pouquinho. Antes de começar, eu queria agradecer a minha mãe, Mãe Leila. Gente, nem eu nem vocês temos noção como essa mulher é. A gente não tem noção da entrega, do amor, do servir, do coração como de Jesus. Então, se tudo isso está acontecendo, foi ela que gerou no útero dela, foi ela que gerou no coração dela e está nascendo aqui agora, porque também intercessoras estão nesse lugar. Pode aplaudir a Jesus pela vida dela. A gente sabe que é de Jesus, mas também para você, porque você tem o seu posicionamento em Cristo. E é sobre isso, é o posicionamento dela que nos levou a usufruir tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje. E é uma decisão nossa, a partir dessa atmosfera, não sei de que igreja você é, mas se você está vindo aqui, você está querendo receber do que o Senhor tem derramado aqui neste lugar. E é uma decisão minha e sua, se nós vamos estar ou não posicionadas em Cristo. É sobre isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu estou aqui, eu estou tendo uma visão. Quem está daquele lado está tendo outra visão. Em cima, o posicionamento determina a sua visão. Onde você está posicionada? Onde você decidiu se posicionar? Onde você decidiu se estabelecer na sua caminhada cristã? Sabe, lá em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir todas as coisas em Cristo, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, não importa. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre convergir, começar e terminar em Jesus. Onde que você está convergindo a sua vida? Onde você está posicionando os seus olhos? Sabe, gente, às vezes a gente fica, porque isso é importante, aquilo que é importante. Jesus, o que é importante? A palavra importante, ela vem literalmente de importar, que é trazer de fora para dentro. E a gente fica na nossa caminhada querendo importar coisas externas, a gente fica querendo importar coisas que não nos pertencem, e isso vai danificando, ou talvez manchando, ou talvez tirando o valor da nossa essência. A essência é o que está dentro de nós. Tudo que a gente precisa está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus que criou todo mundo está dentro de nós. A gente não precisa importar mais nada. Nada mais é importante a não ser Cristo ressuscitado no coração de cada uma de nós. Amém? Agostinho de Hipona fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Não tem mais o que a gente possa procurar, porque Jesus é suficiente.
Jesus é tudo que nós precisamos. Sabe, muitas vezes, nessa nossa busca por importar coisas, importar situações, importar sonhos, às vezes nós somos feridas. Até porque eu queria te lembrar uma coisa, minha amiga. Satanás todos os dias acorda querendo que alguém fira o seu coração. Todos os dias. E sim, às vezes vão acontecer situações, pessoas que vão ferir o nosso coração. E isso gera o quê? Uma dor da rejeição. A rejeição é algo que vem trazendo um início de várias outras coisas para a nossa vida. E a gente sente a dor da rejeição, sabe por quê? Ela não faz parte da nossa essência. Ela não combina com aquilo que Deus entregou para nós. Então, nesse posicionamento, quanto mais nós buscarmos a essência que Deus colocou em nós, mais vamos viver de modo digno que Ele colocou para nós. Amém? Veio no nosso coração, né, mãe, trazer aqui nesse tempo. Então, no dia de hoje, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a carta de Paulo a Efésios. Se você quiser estar com sua Bíblia, pode já abrir aí em Efésios, na primeira parte, até depois, se você quiser, passando a conferência, estuda mais um pouquinho, deixa o Espírito Santo continuar te falando sobre essa carta de Efésios, mas os primeiros capítulos, do capítulo 1 ao 3, que é o que eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês de manhã, é sobre o nosso posicionamento em Cristo, sobre nos assentarmos, como diz no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E ao longo do dia a gente vai ver em Efésios 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Como está a nossa caminhada em Cristo? E depois, Efésios 6, nossa atitude com o inimigo que é estarmos firmes, vistam toda a armadura de Deus. Sabe, meninas, nós não podemos ficar firmes se nós não estivermos assentadas em Cristo e se nós não tivermos uma caminhada de forma digna do Evangelho. Pensando até mesmo nessa cidade de Éfeso, né? Paulo, esse nome Efésios é porque Paulo escreveu para as pessoas que nasceram na cidade de Éfeso. É como se fosse assim, carta joseense, sabe assim? É a carta de Efésios, a gente pegando um pouquinho do contexto. Éfeso ficava ali numa região da Ásia e era dominado ali pelo governo romano. Era uma cidade gigantesca. Na época, segundo os historiadores, tinha em torno de 300 mil habitantes. Era muita gente, muita caravana, chegavam pessoas, era uma cidade com muito comércio. E essa cidade, só para vocês terem uma ideia, também tinha uma questão cultural muito forte, religiosa muito forte. Só o teatro cabiam 25 mil pessoas. Tem noção, gente? Naquela época, teatro de 25 mil pessoas era onde Éfeso estava estabelecida. E como foi que a igreja de Cristo chegou a essa cidade? Quando Paulo se converteu, na segunda viagem dele, ele deu uma passada lá. Lá ele abençoou Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila ali também conheceram, discipularam e também caminharam ali juntos com Apolo. Então, são nomes bem conhecidos ali na igreja primitiva. E depois, quando Paulo voltou, Paulo se estabeleceu por cerca de 30 meses nesse lugar. E pensa, Paulo, Áquila, Priscila, Apolo e tantos outros discípulos de Cristo. O que eles fizeram naquela cidade? Foi uma revolução tão grande de Cristo, trazendo tanta verdade do céu para aquele povo, que começou até a incomodar os governantes, porque até então era só uma colônia judaica, que estava ali vivendo sua vida, mas eles começaram a movimentar a vida de Cristo. Eles começaram a trazer o que é de fato o cristianismo. Gente, geralmente as cartas de Paulo é sempre para relembrar algum princípio, é para puxar a orelha, é porque estava tendo confusão. Mas essa carta de Efésios era só para nos lembrar da nossa identidade em Cristo. E sabe, meninas, eu sei que a gente não está em Éfeso, a gente não está sob o domínio romano, mas nós estamos no Brasil. E que veio muito forte no meu coração é que aqui não é apenas algo para você receber. Aqui não é algo que você vai só trazer para a sua intimidade pessoal com Deus, não. Mas que veio muito forte. Nós hoje aqui somos as Priscilas desse tempo. E nós levaremos para onde nós formos a verdade de Cristo. A nossa identidade, a essência. Não é sobre aquilo que Jesus quer fazer só na sua vida, minha irmã. Se você veio para aqui é porque Ele já está te comissionando neste dia. Para que em nome de Jesus a gente vai causar uma revolução nesse Brasil. Para que em nome de Jesus o nome dEle continue sendo exaltado. Não através de uma coisa de idolatria ou uma coisa de mundo gospel, business, mas de fato da essência do Evangelho de Cristo em nome de Jesus.
Amém? Você pode dizer, nossa, eu acabei de aceitar Jesus, ou nem me batizei ainda. Deixa eu te dizer uma coisa, não é questão de capacidade humana, não. Enquanto nós estivermos na nossa capacidade humana, nós vamos ser limitadas, mas é sobre aquilo que Jesus já fez. É sobre aquilo, não é nem que o Senhor ainda fará, porque Ele já fez tudo que nós precisamos para vencermos nele, amém? A mensagem de agora, então, se você quiser abrir, capítulo 2 de Efésios, eu vou ler agora com vocês os versículos 6 ao 10, e diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, nunca vem de nós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Amém? Você está com expectativa para receber aquilo que o Senhor estava falando para a mãe? Eu acordei nervosa. Aí quando eu fui ali lendo a mensagem, aí Deus foi mudando o meu coração, o nervosismo pela expectativa. Eu vi animado, eu fiz, André, eu quero chegar logo na igreja, eu quero, sabe assim, vamos começar o culto antes, porque é muito lindo o que Jesus tem para falar para nós nessa manhã, amém? Então a primeira coisa, para que a gente possa viver posicionado em Cristo é, entregue-se completamente a Deus. Entregue-se completamente a Deus. E aqui eu queria guardar uma chave com você. Eu vou entregar 4 chaves para você e para mim nessa manhã. A primeira chave é ressurreição. Diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não pode ressuscitar pessoas vivas. Jesus só ressuscita quem já morreu. Você diz assim, Esther, como assim? Não é a morte física necessariamente. Olha o que diz Romanos 6,4. Fomos sepultados com Ele na morte por meio do... Está aí? Por meio do batismo. A nossa fé. Quando a gente declara Jesus, a gente está dizendo assim agora, ó, o que era tudo meu, morreu. É simples, gente. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também nós vivamos uma vida nova. Uma pessoa que morreu de fato, de verdade, ela consegue falar? Não. Por que que nós ainda estamos falando demais, reclamando demais? Pessoas mortas, elas não fazem chilique. Aqui as minhas companheiras nordestinas, pessoas mortas não usam peixeira. A gente tem que guardar essa peixeira, não, a gente vai usar contra o cão. Contra o cão a gente usa. Mas sabe, gente, é a espada, né? A gente transforma em peixeira, misericórdia, Senhor. A distorção, tá vendo, mãe? Olha eu distorcendo. Mas sabe, gente, é a mais pura verdade. O que a gente ainda fica lutando, hein? O que a gente fica lutando? Nem precisa morrer fisicamente, é uma morte até mais fácil. Jesus foi capaz de morrer na cruz por mim e por você, a gente ainda está relutando contra morrer contra os nossos desejos. Paulo falou em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Enquanto houver ainda algo vivo dentro do seu coração, Cristo não vai te ressuscitar. Porque Ele só ressuscita pessoas que já morreram. Sabe, gente, às vezes é fácil, né? Dependendo da situação. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu estou vivendo, né? Vai fazer quarta-feira 3 meses que minha mãe faleceu. Então, se essa conferência está acontecendo é porque a intercessão dessa igreja é forte. E porque a mãe é muito paciente. Até o friso eu mandava para ela decidir junto comigo. Sem condições de decidir as coisas, sabe assim? E aí dentro desse contexto de velório, tinha uma pessoa específica que eu estava com muita raiva. Assim, eu não sei se é ódio que eu senti, mas foi das vezes que eu tive mais raiva na minha vida. E dentro do meu coração, a Esther nordestina, né, esquentada, sanguínea, colérica, acho que pode botar tudo, né, porque dependendo do dia eu estou melancólica também. Dentro desse meu contexto, eu estava com muita raiva. E qual era a minha vontade? Chegar e dizer para determinada pessoa, vamos fazer o seguinte, vamos ser coerente? Não vá no velório não, sabe assim? Uma pessoa que foi muito cruel, foi uma pessoa muito difícil.
E continua sendo, né? Claro, porque essa pessoa precisa morrer para Jesus ressuscitar, enfim. Mas dentro da minha carne. Porque assim, gente, não é só você que passa por luta não, tá? As mesmas batalhas, as mesmas lutas que você passa, a gente passa também. E aí nessa, eu estava assim, Jesus, eu já estou vendo, eu vou fazer um barraco no velório de manhã. Misericórdia, amanhã ressuscita na hora, me dá um bala e morre de novo. Porque mãe era muito da paz, ela tentava assim, pelo amor de Deus, Esté, pelo amor de Deus. Quando a gente foi visitá-la antes, né, eu já estava esquentada. Deixa ele aparecer para ele ver, quando ela estava viva, para visitar a mãe, olha a situação. Aí mãe, Esté, pelo amor de Deus, eu falei, mãe, não vai acontecer nada, porque ele não vai aparecer, ele não vai entrar na sua casa. Eu estava desse jeito, entendeu? Mãe, coitada, sem força, tentando me acalmar. E aí eu estava nessa, eu fiz assim, Jesus, deixa eu te dizer um negócio, eu tenho um testemunho para dar. O que é que eu faço? Porque, né, se aparecer lá a pessoa, como é que eu vou agir? Eu quero matar a pessoa agora? Como é que eu vou estar com essa pessoa agora? E daí, gente, eu peguei e entreguei mesmo. Eu fiz, olha, está aqui, se eu sabe das minhas limitações, toda a questão emocional, eu não sei o que eu vou fazer, porque a minha vontade é fazer A, B, C e D. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Quando a pessoa apareceu no velório, vocês não têm noção. O Espírito Santo tomou conta do meu coração de uma forma tão grande, que eu tive tanta compaixão daquela pessoa, que eu sei que isso jamais viria de mim. Sabe, às vezes a gente fala, ai, vamos lá, e vamos falar em língua, e vamos orar para cair, e às vezes a gente esquece que o Espírito Santo também está se manifestando quando a gente derrama o amor dele para a vida das pessoas. Enquanto a gente fica procurando, sabe, ter poder para isso, para curar, para não sei o que lá, Deus está dizendo aqui, o maior poder que você ame as pessoas como eu te amei. Sabe, naquele momento eu consegui abraçar aquela pessoa. E de fato eu me emocionei sentindo o amor de Jesus por aquela pessoa. Gente, não é sobre o que a gente quer, o que a gente acha justo, o que o outro fez que é errado ou é certo. É sobre a gente fazer com que Cristo ressuscite em cada uma de nós, em nome de Jesus. Porque uma pessoa posicionada em firme é aquela que deixa morrer a carne para que Cristo ressuscite em nome de Jesus. A segunda coisa para que a gente possa viver posicionado em Cristo, permaneça onde Deus te colocou. E aqui a palavra é posição. Quantas e quantas vezes a gente tem problema onde quer que a gente vá, porque o povo está ocupando o lugar errado, não é verdade? É filho querendo ser mãe, é mãe querendo ser filho ou querendo ser avó. Não é verdade? É mãe de escola, querendo ser diretora de escola. Ai, meu Deus do céu, e por aí vai. Mas, gente, independente dessa posição que eu estou falando aqui para brincar com vocês, Deus nos deu uma posição em Cristo. E muitas vezes os nossos problemas vêm, sabe por quê? Porque a gente sai dessa posição. Sabe qual foi a posição que Ele nos colocou? Diz assim na parte B do versículo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sim, a gente vai para a glória, a gente vai para o céu, mas a gente vai estar assentada aqui com Ele. Ele nos colocou neste lugar de estarmos assentadas. A posição que nós devemos ocupar é de, sim, essa cadeira aqui foi o Senhor que me deu, porque eu sou filha amada de Deus. Esse lugar é sobre um lugar que não fiz por merecer, porque eu não mereço nada, mas porque Cristo me fez assentar neste lugar. Posicionamento, gente, não é sobre movimento. Às vezes a gente fica, né, naquela busca, eu quero isso, aquela. É sobre permanência. É permanecer. Não precisa inventar moda. É o quê? Permanecer. Olha o que diz o Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios. Olha aqui o primeiro verbo. Não segue. A gente começa observando. A gente começa olhando, aí a gente vai tentando ali ouvir, faz um certo sentido. Depois ele continua, não imita a conduta dos pecadores. De começar a seguir, a gente começa a imitar. Gente, como é verdade, até por exemplo no Instagram. Se a gente tem uma pessoa lá que é, sei lá, uma pessoa que faz muitos stories e você vê. Quando você está falando com uma pessoa, você está pegando o trejeito da pessoa, você fala, né? As adolescentes todas assim, né? Como é? Aí daqui a pouco tá gente igual, não é verdade, gente? Porque aquilo que a gente começa a ocupar lugar no nosso coração, a gente começa a agir também imitando. Por isso que o salmista nos diz, não imita a conduta quem é feliz. E nem se assenta na roda dos zombadores.
Aí já entrou no outro nível, onde ali já ficou comum, já ficou normal. A gente sai do assentar nos lugares celestiais que Cristo nos colocou e nós começamos a nos assentar em determinadas rodas que não condizem com uma filha de Deus. Sabe, gente, tem uma coisa muito feia que a gente às vezes faz. Às vezes a gente fica em lugares, só para orar. Vou lhe contar só porque eu preciso falar para alguém. Gente, é o básico da vida desde que eu sou adolescente. Você vai ajudar a resolver? Você está envolvida na situação, sabe assim? Se não, para que tu vai ouvir? Gente, como a ignorância de determinadas coisas é um livramento. Você não saber de tantas coisas vai te livrar de tanta coisa. Para que ficar sabendo? Para que levar coisa que não tem para levar? Sabe assim? A gente às vezes vai se assentando em rodas que Cristo não nos colocou e às vezes a gente sofre por causa disso. Assentar é uma atitude de descanso. Deixa eu lembrar aqui para vocês no início. Deus criou o mundo em quantos dias? 6. E no 7º Ele descansou. Ele criou o homem que dia? No 6º. Ou seja, o 7º dia de Deus foi o primeiro dia do homem. Certo? Sim ou não? Quando Deus trabalhou, o homem começou descansando. Depois que o homem descansou em Deus, é que ele pôde começar a trabalhar. E quantas vezes a gente fica nessa querendo trabalhar por Deus, querendo fazer por Deus. Gente, o consolo de Deus sobre a minha situação foi uma coisa assim, bizarra. Porque Jesus já estava falando para mim que minha mãe ia morrer. E aí o que aconteceu? Morreu. Aí eu fiquei, e agora? Como é que é o consolo? Porque o que eu queria? Aquele braço bem grande me envolvendo. E eu ia sonhar com ela nas regiões celestiais. E eu ia acordar, ia aparecer um anjo, sei lá. O que estava acontecendo? Eu acordava no meio da noite sem conseguir dormir, coração acelerado. Passava o dia chorando. O coração parecia que estava cortado em pedaços, uma dor profunda. Quando deu uma semana que minha mãe... E eu ficava assim, qual o dia que vem o consolo, hein? 3º dia ressuscitou? Será que é no 3º dia? E aí quando deu uma semana que minha mãe morreu, eu estava em casa, tipo assim, a voltar para a rotina. Eu fiz, gente, e agora? Cadê o consolo? Eu não estou sentindo esse consolo que o povo fala. Peguei uma carta, as meninas do Femina me entregaram, que você receba agora o consolo. Aí eu comecei a chorar. Jesus, eu quero receber esse consolo agora. Eu estava antes pedindo, eu quero assim, eu quero assado, eu imagino que seja assim. Quando eu me quebrantei e disse, Jesus, eu quero ser consolada pelo Senhor, eu comecei a chorar. Gente, só quem passou por essa experiência sabe. Sabe assim, do nada, repentinamente falando, vem uma paz. Uma paz que não tem uma explicação, sabe? Não senti meu coração acelerado, não fiquei tremendo, não falei línguas, foi só a paz dele. E eu queria agora, em nome de Jesus, que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Às vezes você está com insônia, você não precisa passar por uma situação de luto. Vamos orar agora, Espírito Santo de Deus. A mesma paz, a oportunidade que eu tive de te conhecer através do luto. Eu te peço agora, Jesus, que o Senhor venha no coração de cada uma das minhas irmãs agora, trazendo a paz do Senhor, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Sabe, meninas, Jesus nos chama para viver no 3º céu. A gente vai ter batalhas? Vamos ter batalha. Mas a gente tem um lugar em Deus, onde a nossa alma é aquietada. Não é sobre aquilo que a gente vai tentando fazer. Jesus, é dessa forma, é assim que eu vou ser feliz. Não, é do jeito de Cristo. E você só precisa se assentar e receber daquilo que Ele tem para cada uma de nós. Amém? Deus trabalhou antes de descansar, mas o homem precisa entrar primeiro no descanso de Deus e só depois é que pode trabalhar. Para de ficar tentando trabalhar, para de tentar encontrar o consolo, para de tentar encontrar, né? Às vezes a gente quer manipular uma volta do filho para Jesus, às vezes a gente quer manipular o homem aqui envolvido na igreja, não. Você começa no descanso que o Senhor é que vai trabalhar em nome de Jesus, amém? Eu queria chamar as meninas aqui da OC, elas vão me ajudar aqui enquanto elas vão montando. O terceiro, para a gente viver posicionado em Cristo espere com fé o que Deus fará por meio de você. E a palavra aqui é propósito. Então, primeiro foi ressurreição, posicionamento e agora é propósito. Olha o que diz o texto. Põe aqui que eu vou cair. Eu vou cair antes. Deixa aqui, Tabata. Porque se botar aqui, na hora que eu for pegar, vai derrubar tudo, entendeu? Obrigada. Obrigada, Fabi. Estão intercedendo ali, gente, para dar certo, porque eu sou muito desastrada, meu Deus.
Mas bora. Jesus vai falar. Olha o que diz o versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Gente, a gente vive muito no mundo de mostrar, né? Mostrar o que tem, não é de agora, é desde sempre. Mostrar o domínio que tem, as batalhas que aconteciam era para mostrar o que tinha. Deus, Ele quer mostrar a graça dele sobre nós. Enquanto a gente ficar focada nesse mostrar terreno, a gente vai perder de ver. E essa palavra graça, ela vem justamente como significado de abundância de bondade. Diz assim o texto de Mateus 10:8. Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Quando a gente olha para aqui, as taças estão precisando fazer alguma coisa? Elas têm alguma coisa? Não. Elas simplesmente estão posicionadas. E aqui eu queria representar como se fosse a nossa vida, amém? E aqui eu pedi para ser suco de uva, vai manchar tudo aqui, Jesus amado. Vai não. Aqui eu queria até um suco de uva, porque de fato quando a gente vê na Bíblia sobre uva, o significado sobre sermos prensados e que vai trazer alegria. Gente, a gente tem tudo isso diretamente do trono da graça de Deus. A gente não precisou fazer nada para receber nada do Senhor. É Ele, puramente Ele, que vem derramando na nossa vida. Enquanto essa taça estiver posicionada debaixo do coração e da presença de Deus, ela recebeu de graça. E de graça, em nome de Jesus, ela vai transbordar na casa da vizinha, da família. Porque, de fato, não é sobre aquilo que a taça fez, mas sobre aquilo que ela se posicionou para transbordar. Sabe, meninas, não é sobre aquilo que você vai procurar quando Deus já te colocou num lugar, e é nesse lugar que Ele vai mostrar a grandiosidade da graça sobre ele. Para as pessoas à sua volta. Não tem que ficar procurando, é apenas permanecer. E é Ele que vai fazer. A gente está nesse lugar e esse lugar é um transbordar de graça. Quantas mulheres se posicionaram nesse lugar para a gente que está aqui recebendo? Quantas mulheres se colocaram? E às vezes você vai ser essa pessoa que precisa estar posicionada. Para que em nome de Jesus, aquilo que você recebeu, você mostre para as pessoas o que Jesus quis entregar. Em nome de Jesus. Lá em Provérbios 31:25, o que é a mulher virtuosa? Ela reveste-se de força e de dignidade. O que é essa força? É a graça de Deus. Ela não se reveste de coisas desse mundo. Ela se reveste daquilo que o Senhor já entregou para ela. Porque o que se move no seu interior é tão poderoso que o rosto vai sorrir. É aquilo que está dentro de você, é a essência. Você não precisa pegar de fora. É a essência de Cristo que vai fazer transbordar em nome de Jesus. Amém? E o quarto e último, para que a gente possa viver posicionado em Cristo, é confie naquilo que Deus já fez por você. Gente, quando a gente fala que a salvação é suficiente, a salvação é suficiente. Tem coisas que acontecem na vida. Às vezes vai ter mês que vai estar apertado. Depois desaperta, gente. Estou sem minha mãe. Daqui a pouco eu vou passar a eternidade na glória com ela. Eu vou ficar sofrendo, porque eu não vou ficar um suspirozinho aqui. A gente não vive falando, ai como o tempo passa rápido, ai como o tempo passa rápido. Mas tem hora que a gente diz que o tempo não passa. Não é verdade? É só onde a gente tem interesse que passe rápido que a gente fica dizendo que o tempo demora ou vice-versa. O que é isso? A gente precisa de fato entender que Deus quer entregar para a gente esse lugar de descanso. Descanso. Pois vocês são salvos pela graça. Essa graça aqui, ó. A gente só precisa o quê? Acreditar. Por meio da fé. Não vem de vós, é o dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Deus sabia. Deus sabia que a gente ia ser um monte de se achante se fosse por obras. Um monte de gente orgulhosa andando por aí. Não, é tudo a ver com Ele. Diz assim o Otmani no seu livro As 3 Atitudes do Cristão. O cristianismo não começa com um grande faça, mas com um grande já foi feito. Já foi feito na cruz. A gente só precisa descansar nele. Tudo que a gente precisava, Jesus já fez. Mateus 11:28-30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Gente, eu sei que eu vou fazer uma comparação de algo físico. Mas é comum a gente tentar verificar a marca da cadeira que a gente vai sentar, fazer uma balançadinha assim, botar a mão antes. É comum a gente fazer todo esse ritual? É ou não? Não. Quem é que já caiu de uma cadeira? Eu já perdi as contas. Sabe aquelas que abria? Já caí dessa.
Teve um dia que eu quase caiu aqui, minha gente, misericórdia. Tava frouxo o negocinho e eu me balançando, foi afrouxando mais. Mas às vezes a gente confia mais numa cadeira do que no nosso Salvador. Muitas vezes a gente confia muito mais numa situação, no meu trabalho, no meu cargo de liderança da igreja. Porque eu sou casada e tenho um filho. Porque olha a minha riqueza. A gente confia muito mais nessas coisas do que em Jesus. Porque todas essas coisas, gente, são passageiras. Cristo é eterno. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Você recebe? Quando a gente pensa em mulher, às vezes a gente fica, né, nessa atmosfera que às vezes a gente é mais ativa, né? A gente fica, é muito movimento, é muita ação. E isso vai gerando o quê? Muita ansiedade, muita preocupação, muito coração acelerado, muita taquicardia. E se a gente voltar de novo no Éden, da mesma forma como Deus criou o homem, de onde Deus criou a mulher? Do descanso do homem. Deus fez Adão cair em sono profundo. Olha o que diz o texto, eu vou ler. E o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Gente do céu, por que a gente é tão inquieta se a nossa essência é de descanso? Por que a gente fica tão preocupada? Eu estou me colocando como vocês, amanhã aqui é prova, que eu sou super ansiosa. E quando eu fui vendo isso para mim, meu Deus, eu estou com expectativa para compartilhar. Gente, a nossa essência é de descanso no Senhor. Esse sono profundo, no original, significa randam. Sabe o que é? Estado induzido por Deus para a revelação. Sabe João, quando ele entrou em sono profundo para ver o Apocalipse? Nesse estado profundo, Deus fez Adão cair para que criasse eu e você. Uau! Uau! A primeiro é a ação de Deus e depois é o posicionamento do homem. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. A cada vez que você cai em sono profundo, provocado por Deus, é a medida que você é refeita em Deus. Cai em sono profundo no Senhor, declaro em nome de Jesus. Eu sei que tem questões hormonais, genéticas, mas se é por questão mesmo assim, apenas emocional ou de preocupação, cada vez mais tem crescido, meninas, o uso de ansiolíticos, o uso de remédios. Graças a Deus que eles existem, nós vamos tomar quando preciso. Mas veio no meu coração, em nome de Jesus, que nós tenhamos um sono profundo do Pai. A cada noite sermos refeitas nele. Porque a palavra dele diz que enquanto nós estamos dormindo, o Deus de Israel não descansa. Ele está enviando os anjos dele, porque não é sobre a nossa capacidade. Então, em nome de Jesus, Pai, entregamos agora ao Senhor o nosso fardo, a nossa preocupação. E recebemos o sono profundo, Pai. Recebemos aqui testemunho de mulheres, ó Deus, que vão conseguir começar a desmamar desses medicamentos, Pai, e terem sonos leves e suaves. Mulheres talvez com síndrome do pânico, Pai, que talvez estão aqui pela graça e misericórdia de Jesus, ou talvez vai só ouvir depois dessa ministração. Nós declaramos o teu toque de sono profundo, o randam dos céus, para que nós possamos ser refeitas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Descanso. Amém, amém, é para Jesus mesmo, porque eu disse que ele ia fazer um negócio aqui hoje. Para concluir, viva quem você é em Cristo. Agora a gente vai viver a nossa identidade. Nós entendemos que a gente vai ser morta em nome de Jesus. Cadê aqui? As defuntas do Espírito Santo. Pode dizer isso? A gente vê uma amiga tua aqui, aí nós, mas vamos ser educada, tá? Não precisa dizer morre, não, aí é feio, né? Mas você vai dizer assim, vamos lembrar que a gente precisa fazer morrer. Melhorou, né? Precisa fazer morrer para que Cristo possa ressuscitar. Amém? Depois tem a questão do posicionamento. Deus nos posicionou assentadas com Ele e a gente vai viver o propósito de derramar graça. A gente está aqui para isso, gente. Não é para nós, é para derramar. Depois a gente entende que não adianta a gente ficar agitada, o descanso no Senhor. E agora a gente vai viver nessa palavra. Gente, olha que forte. Eu não sei que palavras você já ouviu do seu marido, do seu pai, da sua mãe, mas diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus
para fazermos obras as quais preparou de antemão, antes que nós somos criação. E vem mais. Aqui no texto de 1 Pedro, vocês são, porém, geração eleita. É uma geração eleita. Sacerdócio real. Gente, deixa eu só dar um adendo aqui. A questão do sacerdote, na época da Bíblia, era só a tribo de Levi e só quem era da descendência de Arão. Sabe, tataraneto de Arão, era só esses que poderiam ser sacerdotes. Aí chega Jesus, rasga o verbo, dá acesso direto a Deus Pai e fala assim: agora vocês são sacerdotes real. Eu dou a vocês esse ministério de serem sacerdotisas do reino dos céus. O que mais que vocês são? Nação santa. Começamos o dia declarando que Deus é santo, e como Ele é santo e a essência dele está em nós, nós iremos levar a santidade de Cristo. Povo exclusivo. Quando fala povo, gente, remete a pessoas que são governadas por uma situação, por leis. Nós somos o povo dele, somos regidas pelas leis do céu. Sim, a gente vai cumprir as leis da terra, porque isso também é o mandamento do Senhor, dar a César o que é de César e honrar as pessoas que forem nossos líderes. Mas nós não somos regidos por dar outra cara. Não, é para dar outra cara. Vocês entenderam? É para amar, é para perdoar, não é para se vingar, não é para derramar ódio, mas é para levar o amor do Senhor em nome de Jesus, amém? Eu pedi as meninas para estarem aqui, elas vão cantar uma canção, eu não sei como é que está hoje, pode ficar em pé um pouquinho? Pode começar a cantar, eu vou falando, vou cantando por causa do tempo, obrigada. Eu não sei como é que está o seu coração, aquilo que Jesus colocou, mas que você pudesse fazer dessa canção mesmo a sua oração aos céus. Sabe, você de fato é sacerdote real. Você de fato é um povo exclusivo. Você pertence ao Senhor. Faz morrer de fato questões na sua alma, no seu coração. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto. Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim.
largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha me chama pra perto. Jesus, nós estamos aqui, Deus, para declarar, Pai, com a nossa canção, com o nosso coração, com a nossa voz, com a nossa mente, Deus, que nós confiamos, Pai. Nós confiamos na Tua bondade, nós confiamos no Teu agir. Nós estamos aqui querendo Te entregar, Pai, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos medos. E nós queremos, ó Pai, receber a profundidade do Teu amor sobre nós, Pai. Que em nome de Jesus